um novo episódio no ar. E dessa vez, com quem? Com a Janaína. A Janaína é a nossa convidada de hoje. A Janaína é uma mãe em superação. Ela tem uma história muito bonita para contar pra gente, de superação mesmo, dela, do filho, da família, né, Janaína? Então, ela vai contar tudo aí direitinho pra gente. A Carla, né, ela tá aqui conosco para poder ajudar. Ela tem toda aquela formação, né? Roberta, fala de novo, que eu já me perdi. É tão grande a formação dela que eu me perdi. É neuropsicopedagoga. Ah, tá vendo? É muita especialidade de uma pessoa só, gente. E as nossas hosts. Roberta Lasno. Eu dando tchau. E a Gabi Cardoso. Janaína, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, que o seu filho, você tem 2 meninos, né? Sim. O Iago e o Diego. Sim. E os 2 tiveram meningite, é isso? Sim. E aí, o mais velho, enfim, você tratou, teve que ser internado, etc. E o mais novo acabou tendo uma lesão. Conta pra mim, tecnicamente, a lesão, que eu não... É uma lesão na medula T2, que eles falam altura T2, né? Que é do peito pra baixo, ele não tem movimento, no caso do Diego, ele não tem sensibilidade nenhuma. Certo. Então, é 0 de sensibilidade. E daí, ficou a lesão, né? Ele mexe os bracinhos, tudo normal, mas a parte de baixo não, né? Nenhuma função de bexiga, nem de intestino, nada. E ele usa fralda? Como é que funciona? Não. No começo, ele saiu do hospital com fralda. Certo. Né? Ele não gostava, ele tinha vergonha. Desculpa, quantos anos ele tem? 9. Hoje, 9. Ele saiu do hospital de 7 para 8. E ele ficava com vergonha, né? Porque ele era uma criança que vivia vestido de futebol, né? Ele era o jogador de futebol do prédio. Eu acho que é legal você contar um pouco o histórico dele antes da cadeira de roda. Como é que ele era, o que ele gostava e como ele tá hoje. Até porque eu sei que ele faz, né? Eu já vou dar um spoiler aqui. Ele continua fazendo esporte, é bem legal, né? Muito. E eu acho que é isso, ele tá se reencontrando. Então eu queria que você contasse um pouquinho do que ele fazia antes, como era e até do que ele tá fazendo agora. Então, o Diego sempre foi uma criança, desde bebezinho, hiperativa. Ele não era uma criança que ficava sentada, assistindo televisão. Nada parava ele. Então, assim, ele ficava assistindo vídeo de futebol e ficava se jogando no chão da sala como goleiro. Olha. Ele jogava bola dentro da minha casa. A minha sacada era toda livre para ele jogar bola, para ele brincar. E tava sempre lá embaixo, brincando com as crianças. Assim, tudo. Ele gostava de fazer tudo e adorava andar de bicicleta. É uma criança super ativa, assim. Nada ficava... Ele não ficava... Imagina, celular, tablet, essas coisas pra ele não existia. É um pouco diferente já, né? Não prendia atenção, né? Aí, quando ele foi internado, que foi no meio da pandemia... No comecinho da pandemia, né? Ele já teve que ser obrigado a aprender a assistir televisão. Ele começou a ficar um pouquinho deprimido, tal. A gente achou até que era depressão, né? No fim, eu acho, eu como mãe, acho que ele já estava adoecendo. E eu achei que era uma depressão por causa da Covid. Porque, assim, o primeiro mês ele estava super ativo, brincando com tudo. Se jogando no chão, jogando bola, tal, dentro de casa. Daí, de repente, ele quis parar, ficar sentadinho no sofá, só com o tablet na mão. Falei assim, tem coisa errada aqui. Aí, nisso, veio a febre, ele foi internado, tal. E foi pra cadeira de rodas, né? Aí, eu me perguntei, né? Na época, ainda no hospital, eu e meu marido, a gente olhava aquela situação e falava assim, tá, né? E agora? E os médicos, desde os primeiros dias, já falavam, lesionou a medula, não tem mais jeito. E eu não acreditava naquele primeiro momento, porque eu falava assim, não vou desistir já, né? E a médica insistia em ficar falando pra mim, lesionou a medula, não tem mais jeito, lesionou a medula, você não tá enxergando, você não quer enxergar, você tem que encarar logo isso. Eu falei assim, eu vou enxergar quando eu sair daqui, né? Mas, Janaína, só voltando um pouco, como lesionou a medula? A meningite vai e ataca a medula, assim, tecnicamente, pra gente entender um pouquinho melhor, né? Ele não tem um diagnóstico, assim, ninguém garante que foi a meningite. O Diego teve uma meningite, ele teve uma inflamação, né, que pegou a meninge, o encéfalo, ela começou... Dentro do hospital, se diagnosticou como meningite, de início, né? Então, ele foi pra UTI com uma meningite. Aí, lá da UTI mesmo, ele já pegou encéfalo, inflamação, mesmo tomando os medicamentos. Aí começou a parar os órgãos. Então, quando começou a parar os órgãos, ele começou a parar, a respiração ficou um pouco mais difícil. Porque já estava havendo a parada de bexiga, a parada do diafragma, tal. O diafragma estava com mais fraco.
eles já indicavam que a inflamação tinha descido para a medula. Porque quando tá no cérebro, para ela ir para a medula, ela é muito rápida, né? Tá. Então, ela foi para a medula e, saindo do hospital, depois de praticamente quase 60 dias, a gente fez uma biópsia dos nervos, porque mesmo no hospital, tomando muito medicamento, a inflamação não se... os médicos não some. Os médicos não tiveram a resposta que queriam com a quantidade de medicamento e tratamento que ele fez. Então, ele fez uma biópsia do nervo do pé e descobriu que também teve inflamação nos vasos sanguíneos, que era uma vasculite. Então, ele teve uma meningite, uma encefalite, uma mielite e uma vasculite. Hoje, Tudo junto. foi um monte de it, um conjunto de Mas um it. que desencadeia o outro Então, também, né? não sabem se foi a meningite ou a vasculite o vilão da história do Diego, né? Porque pode ter sido a vasculite, a inflamação nos vasos, que aconteceu tudo. Só que a inflamação nos vasos, você só diagnostica com a biópsia. Durante a internação, eles cogitaram uma biópsia do cérebro, mas aquilo lá me enlouqueceu, assim. Eu pedi a Deus milhões de vezes para que isso não acontecesse. E, de fato, no dia que eles iam entrar para o centro cirúrgico com ele, deu na ressonância que a parte do cérebro que eles poderiam fazer sem risco tinha desinflamado. Então, eles não quiseram fazer naquele momento. Aí eu fiz pós-internação, né? Aí que foi feito do nervo do pé, só para diagnosticar e ele fazer um ciclo de... Porque daí ele fez uma quimioterapia. Porque a inflamação era tão grande no corpo inteiro que só com quimioterapia ia resolver, né? Mas uma dúvida, eu tenho um caso na família de meningite. Uhum. Eu, assim, até comentando com a Roberta, eu tenho muito medo, assim, eu sou desesperada com a meningite. Qualquer pequena dor de cabeça que a Maria tenha, ou qualquer febre alta, meu marido até fica bravo, porque normalmente as sugestões dos pediatras espero 3 dias da febre para depois ir ao hospital. E eu tive uma priminha de 5 anos que ela saiu do shopping com uma dor de cabeça, tava bem, ela saiu do shopping com uma dor de cabeça e falou pro pai tá doendo minha cabeça. Aí ela teve febre na meia-noite, tipo, isso era 9 da noite, ela teve febre uma meia-noite, falou, vou dar o analgésico, e se a febre ainda ficar bem alta, pela manhã a gente leva ela antes de trabalhar. E foi o que ele fez. Quando ele chegou no hospital, a meningite já tinha tido uma evolução absurda. Ela morreu em 3 horas, mais ou menos. E isso ficou muito marcado para mim, né? E eu tenho muito medo. E assim, eu sempre tive a informação de que a meningite, ela, por conta dessa minha prima e tudo mais, de que ela é transmissível, né? Por exemplo, você não pode entrar no quarto, quando, no caso dela, eles já levaram, já afastaram, ninguém mais podia entrar na sala e tudo mais. E a meningite, no caso dele, ela é também transmissível? Eu tenho uma grande dúvida sobre isso. Porque quando a Roberta comentou da questão da pandemia, eu falei, nossa, existia um isolamento. E no caso da minha prima, ela foi ao shopping e pegou a meningite, que eu acho que ele chama viral, né? A meningite viral. Sim. E pegou no shopping. Então, no caso dele, ele estava em isolamento, né? Então, assim, existe um outro formato de como... Para mim, eu só sabia da meningite viral. Eu não sabia que existia algo que se desenvolvesse dentro do próprio organismo. Então, os médicos falam que é um vírus. Entendeu? Alguns vão pro caminho do vírus, né? Então, foi um vírus não identificado, né? Por isso, tão difícil de conter, que acabou causando a meningite. Mas não que foi uma coisa assim... A gente realmente estava trancado dentro de casa, sabe? Então, assim, pode ter sido de um alimento, pode ter sido de qualquer coisa. Aí você pergunta pra mim, o seu filho come coisa crua? Não. A única coisa que ele comia na pandemia era morango de cru. O resto era tudo cozido. Então, assim, eu de verdade, assim, eu não sei de onde surgiu essa meningite, né? De onde surgiu esse vírus. Quando a gente vai para o lado da vasculite, a vasculite já pode ser... que nem uma... Eu não sou médica, eu não sei se eu vou explicar certo. Mas foi o que eu entendi na minha simplicidade ali, na minha ignorância do assunto, né?
A vasculite, ele pode também ter sido causado via um vírus, né? Então, pode ter dado a inflamação nos vasos sanguíneos por conta de um vírus. E pode ter acontecido isso porque ele estava num processo mais deprimido. E é que nem uma célula cancerígena, né? Eles falam, a médica me explicou assim, que todos podem ter a vasculite. Só que ela e alguma coisa desencadeia. Então, assim, é que nem o câncer. Às vezes uma depressão Todo muito mundo grande, tem célula todo mundo tem células cancerígenas e uma depressão, algum momento que passa da vida pode desencadear isso. E na vasculite é a mesma coisa, que foi o que me explicou. E seria uma coisa pontual e acabou. E a meningite, para mim, eles explicaram a mesma coisa, sabe? Foi um vírus que, na infelicidade nossa, o vírus foi uma coisa que dominou todo o corpo dele e fez o estrago que fez. E ele tinha todas as vacinas? Todas as vacinas. Todas, assim, eu sempre priorizei. Então não tem explicação? Não tem. Ele lá em cima um dia explica. E como é que você trata ele? Como é que é essa questão mais na parte psicológica mesmo? Como que ele se sente? O que ele falou? Até para ajudar outras mães que também têm filhos cadeirantes, enfim, né? Talvez não por meningite, lógico, mas enfim, por outros traumas, etc., outros, né, sintomas. Como é que né, você sair com seu filho e aí falar, olha, filho, a realidade hoje é esta. Como é que é esse tratamento? Como essa... como é que você faz no dia a dia, né, com ele, assim? Isso tudo começou desde o hospital, né? Quando a gente saiu do hospital, a gente já saiu com a cadeira de rodas dele, né? Era triste, porque assim, o que eu queria dar pro meu filho era uma bicicleta, né? Uma cadeira de rodas. Lógico. Só que a gente fantasiou a cadeira de rodas, né? Então, assim, a cadeira de rodas era a Master Blaster, porque ia ser o que ia ajudar ele, e era amarela do jeito que ele tinha escolhido, sabe? Porque eu tinha que... Você tinha que fantasiar, da mesma forma que ele estaria ganhando uma bicicleta. É meio maluco falar, mas foi assim que a gente tratou, né? Sim. E o que que eu via no Diego? Eu falei assim, bom, o Diego é uma criança, né? Eu e meu marido. O Diego é uma criança que adora esporte. O que a gente tem que buscar pra ele hoje? O esporte. Então, assim, ele adora andar de bicicleta, ele vai ter que, de alguma forma, andar de bicicleta. E a gente vai se virar pra arrumar uma bicicleta pra ele, tipo, adaptada. Ele adora jogar bola? Vamos ver o que é possível, né? Na cadeira de rodas pra ele jogar bola. E assim, a gente foi construindo as coisas. Foi atrás de instituto, de um monte de lugares, né? Ele gostava de andar de bicicleta muito em pista de bicicross, né? Tem vários vídeos dele que ele parecia um doidinho andando nas pistas de bicicross. Então, eu queria trazer isso para ele de volta, né? Daí a gente acabou indo atrás de um instituto que ele anda de cadeiras de rodas, em pista de skate. Como que chama, na verdade? Instituto Faca na Cadeira. Faca na Cadeira, tá? E a foi modalidade é WCMX. WCMX. Esse instituto foi o primeiro que a gente foi, né? Assim, o Diego saiu do hospital em junho. Em setembro a gente começou as fisioterapias. Acho que em novembro, mais ou menos, a gente já estava no instituto. Foi rápido, foi rápido. Porque o instituto ainda já estava voltando às atividades, mesmo no meio da pandemia. E foi lá que o Diego aprendeu um monte de coisa. E lá eu vi uma coisa, assim, que para mim, para minha família, né? Foi muito importante, porque eu estava num lugar, que era lá no Centro de Esportes Radicais, junto com os meus 2 filhos, né? Revivendo um momento, porque a gente ia lá fazer piquenique com o Diego na bicicleta e o Iago mais velho no skate. E eu tava lá de novo com o Diego na cadeira de rodas, né? Mas praticando um esporte, tendo adrenalina na vida dele, né? E o Iago tava andando de skate. Então, a sensação de estar ali naquele primeiro momento, assim, foi... E até hoje, né? Porque ele gosta muito, assim. E ele vai super bem, né? Eu vi Meu coração... Meu coração, não sei se vai tão bem, mas ele vai super bem. Que ele desce a escada, ele empina, ele gira a cadeira empinando. Porque lá... O que eu gosto do Instituto, né? Independente do esporte ser radical, né? Os caras dropam na cadeira de rodas, eles dão mortal na cadeira de rodas, né? Não sei se eu tenho vontade que meu filho chegue nesse nível, né? Mas eles ensinam coisas que no dia a dia precisa muito. Então, assim, o Diego aprendeu a empinar.
Ele não conseguia, quando a gente chegou na minha casa, no meu apartamento, que é apartamento, tinha degrauzinhos para chegar até o banheiro, degrauzinho para ir para sacada. Ele não conseguia passar naqueles degrauzinhos. A gente, de início, né, que nem uns loucos, saímos fazendo rampa para tudo quanto é lado. Aí ele aprendeu a empinar. Então, ele aprendeu a se locomover, sabe? Então, isso vai trazendo qualidade de vida para ele. Sim. Ele aprendeu a descer... Autonomia, né, Sim, Jana? autonomia. E que Autonomia. é importantíssimo, É né? importante. Porque, assim, a gente só descobre que nada é acessível ou que a acessibilidade ela é muito falha quando a gente está vivendo de fato. Porque se a gente não estiver vivendo, a gente imagina. Não, e não percebe. Porque, assim, são detalhes pequenos, sabe? É um pé de uma mesa que influencia muito, sabe? O posicionamento dele num restaurante. Então, assim, uma mesa com pé central, ela é péssima. Só que você não imagina que aquela mesa é péssima. Pra gente até é uma mesa legal, né? É uma mesa mais confortável para se sentar, não. Só que para um cadeirante aquilo lá é uma mesa péssima, né? E daí esse instituto começou a a ensinar ele as coisas. Então hoje ele desce escada, né? Até ontem ele foi no meu futebol, ele desce escada, me deixa até não sozinho, com equipado, com capacete, joelheira, cotoveleira, tudo. Mas, por exemplo, ensinou a gente a descer degraus com ele, porque ensina os pais também, né? Sim, lógico. Então ontem a gente estava na escola, estava na quadra da escola. E, de repente, no momento, todo mundo... E a quadra tem que carregar ele para cima, porque ali não tem acessibilidade de fato. E aí ele pegou, ele queria descer, porque todo mundo desceu para ir para o outro lado tirar foto do irmão dele, né? Do pessoal que estava jogando. E ele falou assim, mãe, eu quero descer. Tá bom, filho, a gente vai descer. Então, você aprende a descer os degraus, assim, sem precisar muito da ajuda dos outros, porque senão tudo você tem que ficar olhando para o lado para ver quem você vai pedir ajuda, né? Mas também, assim... então, tem que dar autonomia, né? Pra mãe, pra filho, pra todo mundo. Mas o Diego costuma brincar, né? Ele fala muito isso. Ele fala assim, mãe, sempre vai ter alguém do meu lado pra poder me ajudar. Porque eu falo, você vai cair, pelo amor de Deus, né? Vai na quadra do prédio. Ele lida bem com a situação hoje, Jana? Lida. No começo, quando ele chegou em casa, ele falava muito de quando eu vou voltar a andar. E eu sempre falei pra ele, filho, assim, não pensa no amanhã. Vamos viver o hoje da forma que Deus tá querendo que a gente viva. Então, hoje, ele escolheu que você estivesse na cadeira de rodas e tivesse esse desafio. Então, vamos ser felizes hoje do jeito que ele quer. E foi assim que eu fui construindo isso na cabecinha dele. E ele não questiona. Assim, se você perguntar pra mim, o seu filho pede pra voltar a andar? Não. Aí, se você perguntar alguma coisa, tipo, tá legal o jogo de futebol? Porque hoje ele é goleiro de futebol, né? Ele joga. E joga na escola. A escola super incluiu, né? Assim, e o condomínio também, né, Jana? Eu vejo ele jogando lá. As crianças do condomínio também aceitaram. Ele desafiou, né? Às vezes ele tem... As barreiras, elas não vêm muito das crianças, né? Embora tenha algumas maldades das crianças, mas ela vem muito dos adultos, né? Porque é o adulto que cria barreira, não adianta, né? Então, mas ele enfrenta, né? O adulto fala assim, você não pode entrar aqui. Ele fala assim, não, quem disse que não? Eu vou fazer e acabou. E ele vai e joga, e entra na quadra, por mais difícil que seja, ele entra na quadra do prédio, a quadra do prédio é de grama sintética, né? É difícil pra caramba pra ele. Aí ele se juntou junto com o irmão, que é goleiro também, e o irmão fica ajudando. Então, o irmão, ele defende, tipo, as bolas baixas, e o irmão defende as bolas altas, porque gol de campo é muito grande, né? Então, ele fica baixinho, tá sentado na cadeira, né? Então, o irmão defende as altas e ele defende as baixas. E assim vai. E outro dia ele caiu lá, daí eu falei assim, mas e aí, né? Você nem me chamou? Como assim você caiu? Ele falou assim, meus amigos me levantaram. Eu falei, ai, meu Deus. Imagina um monte de crianças de 12, 13 anos levantar ele, né? Na cadeira de rodas. E assim, e a sua vida, Janaína, como que foi antes e depois, né? Vixe, assim, Maria. de sentimento de mãe, né? Porque assim, talvez a criança, ela encara como um desafio, ela vai... Eu acho que ela é muito... A Carla até pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que ela tem um poder de adaptação muito maior do que acontecer isso quando você tem uma idade já adulta. Mas eu acredito que existe uma dor muito grande para a mãe, né? Não só na vida prática, né? Da mudança de um antes para um depois, mas também de expectativas, de... assim, ó. No começo era muito difícil. Eu falo assim, hoje,
A cadeira de rodas é o que menos me dói. Dói, não tô falando que não dói, dói. Dói, porque eu queria ver meu filho andando. Porque assim, eu não queria ser uma mãe, né? Todo mundo, você é mãe guerreira, você é mãe forte. Eu não queria nada disso pra minha vida. Eu brinco com as minhas amigas. Eu falo agora já é. Isso eu não queria pra mim, né? Não queria, mas tudo bem, já tô jeito. nessa, né? Mas assim, o mais difícil pra mim é que não é só cadeiras de rodas. Todo mundo enxerga só cadeiras de rodas. Só que tem um por trás que eu falo que é insano. O por trás que tá de tudo isso é o que dói mais. Porque, assim, são lutas... Parece que todo mês, ou todo período, tem períodos, né? Que a gente vem descobrindo, porque é uma descoberta diária, né? Assim... e a gente descobre coisas assim, você fala assim, pô, mas como assim? O corpo vai para esse lado e não para o lado normal que vai todo mundo, né? Então, assim, a gente teve... E isso me desestrutura. Daí, quando acontece isso, eu choro muito, muito. Porque eu entro no desespero, porque isso eu não aceito, né? É difícil de aceitar, é mais doído para mim. Então, são as coisas que vêm junto. É o pacote, né? E eu brinco com os médicos, falo assim, pô, mas precisa vir todo esse pacote tão grande, né? Porque vem, só para entender o que é o pacote, né? São várias infecções de urina, até que agora a gente acertou. Então, ele teve, durante 1 ano e meio, infecções repetitivas de urina, que deixa você em pânico, porque o corpo dele não fala. Então, você tem que descobrir o que está acontecendo. Então, você descobre com o cheiro da urina, com a cor, com a textura. Porque ele não sente a dor de fazer o xixi, porque eu faço cateterismo, né? Ele não faz xixi sozinho. Então, como você descobre? Ele não tem aquela dor que a gente tem, né? Sim, arde, dói. Dói, a bexiga fica diferente. Não, ele não sente nada disso. Aí tem as famosas dores neuropáticas. Essas são as piores, né? Essas você sabe falar melhor que eu. Mas isso é um fantasma, né? Eu encaro que essa dor é uma dor fantasma, é uma dor maluca, né? E é uma dor difícil da gente entender, de a gente aceitar, porque assim, você imagina a criança chorando muito de dor. Ela grita de dor, né? Não é só a criança, todos que têm a dor neuropática, né? E ele falava assim pra mim, tira a blusa, mãe, tira, tira. E eu tirava a blusa, ele, não, mas a blusa tá aqui ainda, mãe, mas a blusa tá aqui ainda. Eu falei assim, mas como assim a blusa tá aqui ainda? Porque é difícil a gente entender essa dor. Acho que ela vai poder explicar até melhor o que é essa dor. Mas essas dores neuropáticas foram um momento muito difícil pra gente. Mas ele tem ainda? Não, porque ele tá tomando muito remédio. E ele vai ter que tomar... Não sei. A vida toda não sabe. Não sei. Mas exatamente o que seriam essas dores? É como se ele tivesse sentimentos, é isso? Acho que você sabe explicar melhor. Carla, conta pra gente. Porque ele só gritava de dor, mandava eu tirar a camisa e... Porque essa parte ele sente, né? A parte de cima ele sente. Então... Mas ela é mais uma dor assim, é uma lembrança, é mais emocional. Essa dor neuropática. Sabe? Tá. É como se fosse uma dor fantasma, assim, porque eu tenho um histórico de amputação, né? É como se fosse dor fantasma, que a pessoa sente a perna, sente tornozelos e não tem mais nada. Isso, tá. isso. Entendi. Na UTI ele falava, meu dedo tá mexendo, meu dedo tá, o dedo do pé, né? Mãe, ingênua, né? Toda esperançosa, virava assim, pra médica, falava assim, olha, ele tá falando que o dedo tá mexendo. Ele falou assim, Janaína, isso não significa nada. Eu falei assim, mas isso não é bom? Ela falou assim, nem bom, nem ruim. Eu, tá bom, né? E eu, na esperança. Mas na UTI ali foi momentos pequenos. Em casa foi pior. Porque foi na região bem de onde ele sentia e não sentia. Foi bem no meio termo. No meio termo, Então foi pior esse momento. Ele trata com antidepressivo, teve que entrar com antidepressivo contra a minha vontade de início, mas é o que os médicos falaram, é isso que vai resolver. Ele toma qual? Amipritilina, fluoxetina e gabapentina. E ele faz terapia? Ele faz de 15 em 15 dias. No começo ele fez muita. Fez meu filho mais novo, mais velho também, porque o meu filho ficou os 50 dias, né? Sem o irmão, vendo meu marido chorar muito, muito, muito. Então, fez os dois. E quando ele... no começo, a terapia ajudou bastante, mas o Diego começou... Quando ele voltou a ver os amigos, quando ele voltou a conversar com os amigos,
Ele Eu acho que o esporte, no caso esporte dele, também. foi assim, a melhor terapia que ele podia ter tido. foi. Não Então foi. a Janaína tá tirando Ela é. 10. Ela é a melhor terapia. Eu acho. E a gente sabe disso, assim. O Diego sempre gostou, né? Então Certo. já é uma coisa Sim. que ele Já é gosta dele, muito. Você não já é podia dele. tirar nasceu isso com dele, isso. né? Não. Porque senão aí ia ser pior. Então, o que a gente buscava, olhava isso mesmo, o esporte como uma terapia. E uma ocupação de tempo. E distrai a mente, Sim, né? sim. E passa o tempo. Porque Isso já precisa você mesmo. ficar, às vezes, deitado, só sentado, fazendo o quê? Só enjoa o tablet, enjoa a TV. A gente Sim. precisa sair, ver gente, conversar, né? A nossa E a mente vida de precisa criança disso. também, E vocês e a também, infância os mais pais fazem ainda. terapia também? Não, Não? não dá tempo. A sua rotina Eu pulo mudou essa muito. parte. A sua Sim. rotina mudou muito, porque Sim. hoje você cuida 100% dele, é isso? Não. Como é que foi? Como é que foi, Não. né, agora encarar esse desafio de mãe? Olha, eu não sei como eu dou conta, mas eu tô dando. Até quando eu der conta, a gente vai levando, né? Eu sou representante comercial, represento 2 empresas, né? Certo. E só que eu represento há muitos anos essas empresas, né? Uma delas eu tô desde os meus 18 anos, né? Passei por várias etapas lá na empresa. E a outra eu tô há 15 anos. Então, quando aconteceu, de primeiro momento eu tinha que levar ele, né? Ele fez a CD por 1 ano e tal. Eu ficava à tarde, de manhã com ele, porque os estudos ainda eram online e eu tinha que recuperar tudo. Aí tinha a parte à tarde, as fisioterapias, que eram importantes, fora o home care, fora um monte de médico e um monte de exame. E eu falava pros meus diretores, eu falava assim, eu não sei se eu vou dar conta, né? Eles, não se preocupa, a gente tá aqui, a gente vai te ajudar, não esquenta a cabeça com isso, fica tranquila, a prioridade é o seu filho, Sim. mas continua com a gente. Você não vai fazer nada agora do jeito que tá. E não deixavam eu fazer nada. Aí eu comecei, né? Porque no começo é tudo muito, muito, muito difícil. Tudo na vida, né? Qualquer mudança na vida da gente é muito Exato. difícil no começo. É porque você teve que reaprender a ser mãe, né? Sim. Sim. Quando a gente nasce o bebê, a gente também não sabe ser Sim. mãe. Eu tava com Aí um filho você recém-nascido aprende, exatamente, de novo. exatamente. E daí, você teve assim, um filho recém-nascido de novo numa outra estrutura Sim, que você tinha que recorrer a pessoas que tinham a mesma situação que a sua. sim. Isso Que não mesmo. é tão comum, né? Não. Como a gente parir, enfim. Sim, não é. E pegar o bebê e levar embora pra casa. Embora seja bem complexo, é o primeiro filho, a gente fala assim, meu Deus, Super, o que super. aconteceu aqui, né? Eu virei pro pediatra, cadê o manual dessa criança pra eu conseguir, né? Mas quando a gente veio pra casa com o Diego, era a mesma coisa, Sim. porque o banho eu que voltei a dar, né? O xixi eu que voltei a ajudar a fazer. A evacuação eu que tenho que ajudar também. Então, tudo sou eu, né? E até hoje, assim, Jana? Sim, Tá. sim, até hoje. Mas assim, mas tudo isso hoje, a gente, com o passar dos dias, meses, você vai aprendendo, você vai vendo que aquilo que parecia um monstro não é tão monstro assim. Você vai criando habilidades, você vai vendo os horários que ficam mais fáceis para você. Antes eu levava 1h30 quase para dar banho nele. E era muito difícil. Hoje eu dou banho em 20 minutos, né? Entre banho, trocar, fazer tudo que eu tenho que fazer. Você vai aprendendo, né, Sim, também. você vai desenvolvendo. Então, você vai criando isso. E daí, assim, essa parte vai se ajustando. A sua necessidade de médicos e exames vão diminuindo. Não que não sejam grandes, mas ela vai diminuindo. E daí, assim, eu também estabeleci prioridades, né? Eu tava falando que veio as dores neuropáticas, agora vem a história da coluna dele, porque ele é uma criança, tá em crescimento. Você imagina que perdeu a parte muscular do peito para baixo, né? Então, não tem mais músculos para segurar a coluna e o crescimento. O que acontece com a coluna? Ela entorta. Aí vem o drama da escoliose, né? E aí a gente... Então, assim, eu vou por etapas. Você vai, às vezes, no neuro e ela fala assim, você tem que fazer, tem que ir no endócrino, tem que ir nisso, naquilo outro. Eu falei assim, não, eu vou no primeiro, né? No que é mais urgente. O mais urgente para mim hoje é a escoliose. Então, eu vou procurar os médicos da escoliose e daí eu vou fazendo as urgências, né? Tá com algum problema na urina? Vou no urologista, porque senão ele satura, sabe? Sim. A criança satura, porque ele quer ser criança. Então, tem a rotina da escola, tem a rotina
das fisioterapias que... Ele tem que fazer fisioterapia ainda. Tem. Isso vai ser pra sempre. Vai ser pra sempre. Ah. Ele não sabe muito disso, mas vai ser pra sempre. Tem coisa que a gente não precisa falar, né? É. Deixa que Tem um tempo sem hora a vida certa. vai ensinando, né? Aí ele vai ter que fazer por muito tempo. E daí, voltando a falar, né, do meu dia a dia, eu continuei trabalhando. A empresa foi me dando força sempre que eu precisava. Daí, com a volta das aulas, né, presenciais, eu consigo trabalhar de manhã. Então, eu me dedico à empresa, né, às vendas de manhã. Na hora do almoço, eu vou buscá-lo na escola, porque não tem uma perua adaptada, né? E então, eu vou buscá-lo, porque também, você fala assim, você pode usar o Atende, mas eu não me sentiria confortável. Né? Então, nesse momento, eu quero estar com ele. Sim. Então, aí eu pego ele, vou para casa, almoço, faço tudo que tem que fazer, né, dos cuidados dele. E aí começa a correria, né? Ou é lição de casa, ou é fisioterapia, ou é centro paralímpico, porque as fisioterapias, né? O que acontece? Elas enjoam. Porque elas enjoam a nós, né? Você imagina a dele que vai ser... Então, ele faz a fisioterapia numa clínica que eles fazem muito a parte... Eles trabalham muito com esporte junto, sabe? Então, ele faz uma fisio fazendo abdominal, ele faz uma coisa mais despojada, assim, e que é muito bom para ele. Só que não dava para colocar ele todos os dias, né? A gente fez 1 ano com todos os dias de fisioterapia, entre a CD e essa clínica particular. Aí a gente falou assim, não. A CD dispensou, porque ele fraturou o fêmur, a CD dispensou ele. Aí a gente falou assim, então vamos... achar uma alternativa. Nisso saiu a vaga do Centro Paralímpico. Tá. Eu falei assim, não, vamos pro esporte de novo. Sim, Se vocês verem o que meu filho gosta. faz, vocês vão falar assim, nossa, sua mãe é louca. Mas aí a gente colocou ele no Centro Paralímpico, então ele faz de segunda e sexta a fisioterapia, e daí eu fico na clínica, enquanto ele tá na fisioterapia, eu fico trabalhando. Sim. Que daí eu trabalho no celular, né, com os clientes lá, enfim. E quando eu vou no Centro Paralímpico também, ele fica lá jogando badminton, às vezes eu brinco, né? Falo assim, nossa, com os caras jogando basquete, uma gritaria de criança, e eu lá falando com o cliente, mas não tô nem aí. É a minha vida hoje. E eu falo para os meus clientes, eu falo para as 2 empresas que eu represento, eu falo assim, olha, o que eu consigo entregar é isso. Eu não consigo entregar mais que isso no momento. Então, assim, eu tô dividindo o meu tempo entre empresa, né? E entre mãe. Se vocês não estiverem contentes, tudo bem falar para mim. Só que eu falo também isso para meus clientes. Eu falo assim, olha, eu não consigo ser mais do que o que eu tô te entregando hoje. Então, assim, não se sinta acanhado se amanhã vocês quiserem falar para mim, olha, Janaína, não dá mais para você me atender, né? E eu deixo todo mundo à vontade, mas tá indo bem, não dá para reclamar, não. Você acha que ele sente vontade, assim, ele lembra do tempo que ele andava ou já esqueceu? Pelo tempo? Ele não fala muito, né? Porque eu acho que esquece, né? Vai passando os anos, esquece. Dizem que sim, esquece a Acho que a sensação Carla- de andar, né? Ou não? Não? Com 7 anos, ele aconteceu 7 tudo anos. isso. Uhum. Ele tava quase Não, com né? 8. Com Tá. 7 anos já não esquece, não. O que ele fala pra mim, Mas né? eu não sei, pode ser assim que ele não queira falar Assim, pra não, assim, Criar chatear os expectativa. pais Deixar triste os pais, também. ele se preocupa muito com isso. Ele se preocupa muito com isso. Pelo que você tá me contando, tem vindo muito isso em mim. Sim. Ele tem, assim, ele tem lutado, Uhum. né, pra ter uma vida diferente, ele tá recomeçando, Sim. né? E aí eu vi o esporte assim no topo, como assim, mais importante, assim, foi muito bom pra ele. Sim. E aí eu vejo ele assim também, de repente com uma dor interna, né? Que isso daí Isso daí não ninguém vai não apagar, né? apagar, Não- mas ele tá lutando, ele não quer magoar vocês, assim, parece, né? Ele não Sim. fala que Ele não tem reclama tanto, nada, não tipo, reclama. ai, tem que ir pra fisioterapia de novo, vai, tem que fazer tal coisa. Quando ele tava na CD, ele reclamava um pouco, quando tinha a fisioterapeuta do home care. Nessa clínica, não. Ele vai, né? O que ele reclama, assim, consulta médica, exames. Agora, nessa fase que a gente tá fazendo colete de escoliose, eu indo um monte de médico, eu vou nos médicos para ele, às vezes, mas tem médico que ele tem que ir. Então, isso satura ele, isso cansa ele. Porque o que ele enxerga disso é que estão tirando o tempo dele da diversão, Sim. Então, né? entendeu? Então. Então, ele já sabe que o tempo dele de diversão é restrito.
Aí o pouco que ele tem, que sobra, né? Porque ele tem que dividir com a fisioterapia, com tudo. O pouco que ele tem que sobra, tem que ir no médico. Então, nesses momentos, ele chora. Nesses momentos, vem um pouco de choro, vem um pouco de... E até de ser criança, né? Aquela coisa, porque você tem que crescer muito rápido. Eu tenho um sobrinho de 8 anos, que ele fala, eu não quero fazer isso. Eu não... E assim, aquela coisa da criança mesmo, né? E ele não tem alternativa, ele tem que ir. Mas ele, de verdade, ele não reclama. Quando algum amigo fala assim, Diego, é muito ruim estar na cadeira de rodas, né? E eles conversam sobre isso numa boa. Conversa assim. Isso é bom. Aí ele vem, às vezes, dando risada da mãe. O menino me perguntou se é ruim estar na cadeira de rodas. É lógico que eu preferia andar, né, mãe? Mas eu tô na cadeira de rodas, então ok. Então ele leva leve. Teve uma situação até recente, ele tava numa festa de um amiguinho e aí caiu o bolo, né? Aí ele foi limpar, eu fui ajudar ele a limpar. Ele falou assim, mas eu consigo. Eu falei, eu sei que você consegue. Só que você é criança, a tia vai ajudar. Tipo assim, você é criança. Eu não tô ajudando você porque você tá na cadeira, entendeu? Eu ajudaria qualquer criança. Porque ele é criança, assim. Sim, né? Pra mim, não adianta. Eles se acham grandes, né? Eles já se acham grandes. Sim, os homenzinhos. Eles se acham grandes. Mas eles são crianças. E tipo... Aí ele falou, não, eu consigo. Eu falei, eu sei que você consegue. Mas você é criança, a tia vai limpar. Sim. Assim. Mas ele teve um apoio, né? Muito grande, assim. A escola acolheu muito bem. Isso tem Faz diferença. Faz muita diferença. Então, a escola me acolheu, né, como mãe. E ele é o único cadeirante da escola? Ele começou com ele o único. Tá. Hoje, eles já colocaram no período acho que já tem 2 no período da tarde. Tá. Que acho que eles, né, também eles vão desrotulando um pouco, né, e vendo que não é... Que dá pra agregar, que dá né? pra agregar, que dá pra colocar. Eles dão conta também, que eles dão né? conta, que eles não têm tanta dependência assim, né? Sim, não tem, né? Porque ele se vira muito bem sozinho. Conseguem se virar. E assim, os amigos da escola, assim, tem um grupo ali que sempre foram amigos e são amigos, né? Então, quando joga futebol, assim, os amigos já sabem as limitações dele, então já tem um que fica na defesa para ajudar. E eles incluem... eu falo que aquilo é a inclusão real, né? A inclusão verdadeira, né? Porque tem a inclusão da boca e tem a inclusão verdadeira. E aquela inclusão verdadeira, eles não enxergam um amigo na cadeira de rodas. Sim. Eles não enxergam. De verdade, esses não enxergam. Tem um que tá na escola e tá no prédio, né? Esse daí é uma graça, assim, mora no meu coração. Mas ele, assim, ele não pode ver uma cadeira de rodas dando sopa na minha casa, né? E ele pega a cadeira e fica na minha casa na cadeira. Recentemente, isso eu preciso contar porque isso é o máximo, assim, é uma pureza de criança, assim. Recentemente, eles me ligam, né? Eu tava trabalhando, eles me ligaram e falaram assim, mãe, o Rafa pode descer na cadeira de rodas para aula de inglês? Que eles fazem inglês lá no prédio. Eu falei assim, filho, mas como assim, né? O Rafa, não, ele quer, mãe. Eu falei, então pode. Aí eles desceram. Ficaram dando várias voltas no prédio, os 2 na cadeira de rodas. O amiguinho tem a mesma idade, tá? Tem um vídeo, né, disso? Tem um vídeo. Aí eles ficaram dando várias voltas, assim. Só que não aconteceu um dia só, Roberta. Aconteceu vários dias. Então, pro Rafa, aquilo virou diversão. Então, ele desce pra se divertir. E pro Diego também parece, né? Que tipo, o Diego acha o máximo. E daí ele desce com o amigo, é um empurrando o outro na cadeira. Eles fazem disputa. Então, assim... eu falo assim, tem muitas coisas que são difíceis, mas a gente tem que pensar, no momento que eu passo hoje, e eu ensino muito isso a ele, eu falo assim, vão ter aqueles que vai falar para você, como já falaram, você não pode entrar aqui porque roda não entra na quadra, né? Já falou, foi falado por criança, foi falado por adulto, e é doído de ouvir, né? Mas eu falei assim, filho, vale a pena a gente focar nessa pessoa, que é uma que falou isso pra você, ou vale a pena a gente olhar aquele que te ajuda, aquele que brinca com você, aquele que pega cadeiras de rodas e anda com você para brincar na cadeira de rodas, né? Então a gente tem que focar nos exemplos bons, né? Concordo. Jana, o nosso tempo tá acabando. Eu só queria fazer 2 perguntas, Beta, rapidinho, assim. Tá bom. Eu queria, Jana e a Carla, eu acho que as duas podem ter visões diferentes, de como dar um conselho, né? De como passar por esse momento, né? Eu acho que talvez nem toda mãe tenha a força que você teve, ou até mesmo um parceiro que ajude, né? Eu acho que o parceiro, nesse momento, talvez
você pode me dizer melhor, mas eu acredito que tem uma importância absurda aí. Um conselho mesmo de como passar e uma sugestão. Até me impressiona o fato de você não fazer a terapia, porque eu sei que deve ser uma cicatriz muito grande, que assim, você tem que estar sempre lutando. Radical, muito forte foi, né? E assim, às vezes, do dia pra noite, assim, você estafar. Sabe? Aquela coisa de estafar. Então, eu acho que talvez existe uma importância muito grande nesse processo. E eu acho que mais essa questão de como aconselhar. Talvez a gente tenha aqui mães escutando que estão acabando de passar por isso, ou que podem vir a passar, né? Então, eu sei que muitas vezes você é colocado numa situação que você vai por osmose, de tipo, eu preciso ir. Mais ou menos isso. Sabe? Eu preciso ir. E não dá tempo nem de respirar. Mas como lidar com isso sem que você realmente não acabe com você tendo uma doença estresse, psicológica. Né? Isso. Eu concordo com o que a Roberta falou. Eu acho que você também aconteceu tudo isso daí. Agora tá na linha já, né? Parece que já pegou a rotina dele. Sim. Agora você tem que se preocupar com você também. Com o seu esposo também. Né? O filho mais velho, porque também não é fácil. Que tem outro filho também. Sim. Né? E se você, a mulher é a coluna da casa, né? Se a coluna rompe, a casa cai. Sim. Né? Então você tem que estar assim, aquilo que você tem falado é você, é você que eles dependem de você. Sim. Os três. Sim. Né? Pode falar. Eu me preocupo bastante com isso. Não é que assim eu não fiz nada de terapia, né? Assim, eu nos momentos mais eu brinco que o Diego fala, eu tenho meus amigos que são minha terapia, né? E eu acabo indo também, sabe? Eu vou em uma amiga, desabafo, ligo, choro, ligo, ponho pra fora, não deixo de chorar. Assim, se me doeu, o momento da escoliose foi um momento muito difícil, foi um momento, sabe, de falar do colete. O colete é uma coisa que me traumatizou demais, porque você imagina, né? Eu ouço, né, um fantasma da escoliose, né? Que é o fantasma do colete, desde o comecinho, que o meu filho tinha que usar o colete. Quando você ouve isso, você fala assim, poxa, mas ele já não tem as pernas, né? Já não movimenta as pernas. Você quer engessar ele aqui também, que era a única coisa que ele estava mexendo? Para mim foi muito difícil. Eu chorei muito, muito. Foi o momento mais difícil, acho que de tudo, foi o momento do colete. Aos poucos eu fui conversando com muita gente, aí eu fiz a terapia logo que ele foi colocar o colete, né? Eu liguei para minha terapeuta e falei assim, eu preciso de umas sessõezinhas assim, mais na sequência, mas eu não faço uma coisa assim, todo mês. Não, contínua não. Não, eu faço no momento que eu preciso, assim. O que hoje eu tô fazendo, que é uma coisa que me... Porque vai acalmando, né? Quando você sai, né? Entra do hospital, na rotina. vai entrando na rotina. Vai entrando na rotina, no cotidiano. Aí o que eu falo que eu tenho que cuidar de mim. Então, uma coisa que... né, eu sempre trabalhei de salto, social e tal. Aí, de repente, eu tava tendo que ficar com ele para pegar no colo tudo. Eu tava de tênis e eu só tinha no meu guarda-roupa legging. E eu falava pro meu marido, eu falava assim, eu não vou conseguir suportar tudo isso, coisas bobas, sabe? Mas vestindo legging, né? Sim. Mas assim, é uma coisa boba, vestindo tênis de academia e legging o dia inteiro. Eu falei assim, isso não sou eu. Eu não posso me descaracterizar, porque se eu me descaracterizar, isso vai ser muito ruim pra nós. No futuro. No futuro. E então, afetar assim, ele também. Sim, A minha mãe tá desse jeito por causa minha. Sim, tem muito isso. O parar de trabalhar também surgiu disso. Porque ele ficou muito feliz quando eu falei assim, não, hoje a mamãe vai sair e vai visitar um cliente. Isso, mãe, vai, mãe. Eu fico aqui com a moça que me ajuda, né? Que ele fala que é a Doni. Eu fico aqui com a Doni. Então, assim, antes eu fazia unha toda semana. Depois eu parei de fazer a unha. Eu fazia a unha a cada 2 meses. Então, hoje eu começo a tentar voltar a introduzir essas coisas na minha rotina, no meu dia a dia. Um olhar para mim. Eu acho que isso é importante. A gente não pode se esquecer. Então, desde o começo, eu tenho essa preocupação. Sim. Por mais que eu não faça uma terapia, assim... constante, regular, uhum. Mas eu tento olhar muito para mim. Então, assim, o olhar para mim é eu continuar trabalhando, o olhar para mim é de repente,
Eu sempre gostei de me vestir bem, eu sempre gostei. Então, eu Sim. continuar fazendo isso. Você não entendeu? pode mudar a sua essência, né? Porque Sim. senão é o que ela falou, é a coluna, né? Então, Senão se existem destrói tudo. casos que, assim, a mãe para de viver a vida dela para viver a vida do filho. Aí a gente entra com aquela teoria da superproteção, que aí você engessa, independente se é cadeirante, se é uma criança normal, você engessa uma criança e aí cresce um adulto que não sabe se virar sozinho. Fica na dependência da mãe, Sim, né? E aí eu vejo uma coisa positiva em você, que você tem dado autonomia para ele, sim. né? E é assim que tem que ser. E eu falo pra ele, eu falo assim, filho, se o meu sonho, né? Porque eu sempre falei, vocês vão estudar fora, vocês vão fazer intercâmbio. Eu falei assim, se o meu sonho era esse, ele não deixou de existir, Não, sim. né? Eu brinco que a história da nossa vida, né? O livro da nossa vida mudou, né? Ele foi interrompido, então eu estava escrevendo um livro, de repente eu tive que mudar esse livro, Trocar de página. trocar de página, né? Um novo capítulo, uma nova história, mas ok. Mas muitas coisas que eu semeava para eles, que eu queria para eles, que eu almejava para eles, eu continuo almejando para os dois. E eu não quero, eu falo para o Diego, eu falo assim, Di, E a importância vai... de falar é o que nós conversamos. É muito importante a criança ouvir o que os pais falam. Falar e sempre repetir. E mesmo que se for cansativo, ainda mais coisas positivas. eu falo, isso eu tem falo que muito ser pra ele. faladas. Eu falo muito para ele. Assim, os planos não mudaram. Você vai trabalhar, você É uma vai estudar. adaptação, né? Sim. Você vai adaptar o plano do mesmo jeito que você adaptou a vida e vambora. E a sua preocupação hoje maior que você tem aí nessa jornada? É difícil. Porque, assim, a minha preocupação maior é essas vírgulas que acabam acontecendo, sabe? Essas doenças, essas intervenções. essas intervenções que eu não domino, assustam demais, porque o corpo dele não fala. Então, assim, isso me assusta de verdade, assim, é uma coisa que eu tenho medo, porque eu não sei ainda tudo que tá por vir, né? E também, assim, não sou daquelas que vou pesquisar na internet para descobrir o que pode vir. Então, assim, isso é uma coisa isso é ótimo. que eu não fiz, né? Não, isso é bom. Eu não fiz desde o começo. A hora que assim, acontecer, trata, né? Desde a internação do meu primeiro filho, né? Do Iago, quando ele internou. E foi um momento muito, assim, a médica falou o que era, o meu marido entrou na internet e pesquisou. Meu marido não conseguia mais entrar no quarto. E eu falei assim, eu não quero saber do que você leu. Eu não quero saber nada. Eu não quero saber nada. Assim, às vezes, a ignorância... Sim. Te protege. Te protege. E é importante, porque quando você não tem condições de dominar um assunto, é melhor você ser ignorante a ele. Sabe? Porque como que você vai criar força se você tá vendo que, né? E aí você vai olhar sempre pro lado mais negativo. Sempre, porque você já tá vivendo uma história difícil. Aí você vai pesquisar, o que vai te chamar mais atenção? É o negativo, é o ruim. Lógico. Então, para que eu vou ficar pesquisando aquilo? Eu vou seguir a minha vida do jeito que eu acho que tá certo. E assim vai. Daí, quando acontece uma intercorrência ou outra, a gente procura entender um pouco melhor. Mas também não gosto de ir muito a fundo. Se eu tô certa, se eu tô errada, eu não sei. Mas te faz bem. Mas me faz bem. É isso, ai. Obrigada. Mas o nosso tempo já estourou. Sim. Ele já tá olhando feio pra mim. Janaína. Assim, Janaína, muito obrigada Obrigada de você eu. por Dividir, né? dividir a sua experiência, dividir a sua história com a gente. Eu queria que você desse seu Instagram, seu telefone, sei lá, alguma coisa. Porque se alguém tiver dúvida e quiser entrar em contato com você, enfim, tiver aflito, eu acho que a vida é um grande compartilhamento, né? E eu aprendi, assim, tudo que eu vivo hoje, assim, o que eu já fiz pro meu filho nesse período, nesses 2 anos, foi aprendendo com as pessoas, pesquisando no Instagram mesmo. Eu nunca fui muito high-tech, nada assim. Mas ali, algumas pessoas trazem informações que são boas pro seu dia a dia. É a troca, né? É a troca. É muito importante. Meu filho queria ir pra praia e eu não sabia como colocar ele na praia. Aí eu vi um cadeirante indo pra praia, eu falei assim, pô, é assim que ele vai pra praia, né? Isso. E isso ajuda bastante. Até a gente fez um Insta pro Diego, né? Não sou Pode nem eu que falar. alimento. Porque é pra justamente, da mesma Sim, forma sim. que eu uso, Sim, né, o Instagram dos outros sim, pra me ajudar, pra me auxiliar, de repente eu posso ajudar pelo menos uma família e já tá bom, né? Claro. Qual que é o Instagram dele é Diego Garcia, _ 2009. Não, desculpa, 2012. Tá, Diego Garcia, _ 2012. Isso. Uhum.
Então, meninas, né? Se vocês quiserem aí conversar com a Janaína, fiquem à vontade, entra lá, passa o direct e parabéns, assim. Obrigada. Não adianta, você tem força e é isso, e Deus sabe o que faz. E Ninguém dá um fardo maior do que alguém que possa O carregar. meu pai falava muito isso no hospital. Ah, filha, você é muito forte. Eu só uso uma frase, assim. Eu não sou forte, eu sou mãe. Eu sou mãe. E isso basta, entendeu? Eu virei e falei assim, pai, é meu filho. Eu sou mãe, mais nada. E eu tinha que ser forte, né? Sim. Não tem jeito. É verdade. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Pessoal, Viu? acabou. Tchau.